Há histórias que desafiam o entendimento humano. Há nomes que atravessam os séculos. Mas entre todos eles, um homem se destaca por algo que nenhum outro jamais viveu. 969 anos. Ele caminhou sobre a terra por quase 1 milênio. Este é o mistério de Matusalém, o homem que desafiou o tempo. Mas, será que ele era apenas um velho sábio? Ou estaria por trás dele uma verdade esquecida pelos séculos? Um segredo guardado desde os primórdios da criação? Para entender Matusalém, precisamos voltar ao princípio. Muito antes do dilúvio, antes mesmo de Noé, havia uma linhagem sagrada. A linhagem que começa em Adão, passa por Sete, e chega a um homem misterioso, chamado Enoque. Enoque, o homem que andou com Deus, e já não foi encontrado entre os homens. E Enoque teve um filho, Matusalém. Mas ele não era uma criança comum. Segundo o livro de Enoque, um texto proibido durante séculos, os anjos caídos, conhecidos como vigilantes, revelaram aos homens os segredos do céu e da terra. E é possível que Enoque tenha transmitido esses segredos ao seu filho. Matusalém não herdou apenas uma linhagem. Ele herdou uma missão. O nome Matusalém não é por acaso. Em hebraico, Metushelach pode significar: quando ele morrer, será enviado. Mas o quê? Seria enviado? Rabis antigos acreditavam que sua morte marcaria o início de algo terrível. E, curiosamente, no mesmo ano em que Matusalém morreu, veio o dilúvio. Uma coincidência? Ou uma profecia viva? Matusalém era um sinal, um marcador do tempo, um aviso de que o juízo estava às portas. Enquanto ele vivesse, o mundo teria mais uma chance. Antes de Matusalém ser o homem mais velho do mundo, ele foi apenas o filho de um homem que desapareceu diante dos olhos do mundo. Enoque, seu pai, não morreu. A Escritura diz que ele andou com Deus e já não era. Imagine ser filho de alguém tão íntimo do Criador, a ponto de ser levado pelos céus. A ausência de Enoque moldou o silêncio de Matusalém. Ele não herdou apenas um nome, mas uma missão. Matusalém viveu numa era, esquecida pelas civilizações modernas. Uma era onde os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e da união nasceram os Nefilins, gigantes, criaturas de força descomunal, seres que corromperam a terra com violência e luxúria. Matusalém era um dos poucos justos em meio a esse mundo decadente. Enquanto os homens adoravam ídolos, ele mantinha viva a chama do conhecimento ancestral. Talvez tenha sido ele quem ensinou Noé. Talvez tenha sido o último elo entre os homens e o céu. Enquanto Matusalém envelhecia, o mundo apodrecia. Homens construíam altares para deuses estranhos, rituais obscuros, violência sem freio. A corrupção do coração humano alcançava o céu. O justo passava a ser caçado. E Matusalém, mesmo com seus dias contados, continuava como uma sentinela em meio às trevas. Ele viu tudo e suportou mais do que qualquer homem já suportou, porque sabia que o fim viria no tempo exato. Matusalém foi o avô de Noé, e por quase 6 séculos viu o crescimento daquele que se tornaria o novo Adão. Imagine, o velho Matusalém, de olhar profundo, ensinando ao jovem Noé sobre os céus, as constelações, as leis de Deus. Enquanto o mundo enlouquecia, Matusalém preservava a sabedoria dos céus. E talvez tenha sido ele quem advertiu Noé sobre o juízo que viria. Segundo o livro dos Jubileus, Matusalém intercedia pelos homens diante de Deus. Mas, mesmo ele, não conseguiu impedir o que estava por vir.
Sua morte foi o sinal final. No ano 1656, após a criação, Matusalém morre. E então, a chuva cai pela primeira vez. Matusalém teve filhos e filhas, uma geração inteira carregando sangue sagrado. Mas nem todos seguiram seus passos. Alguns caíram na perdição. Outros desapareceram na multidão. Apenas Lameque permaneceu fiel. E foi ele quem recebeu o nome de Noé para seu filho, aquele que traria descanso à terra. Mas tudo começou com a raiz que Matusalém plantou. Quando ele partir, algo será enviado. Essa era a sentença embutida nas letras. E assim se cumpriu. No ano em que ele morreu, as comportas celestiais se abriram. Nada acontece por acaso. Até um nome pode anunciar o juízo. Na cabala judaica, Matusalém é visto como o guardião do ciclo divino, um espírito de sabedoria que transcende o tempo linear. No esoterismo cristão, ele representa o ciclo da paciência divina, antes da justiça. Para algumas escolas ocultistas, Matusalém não morreu. Ele foi transladado, como Enoque, vivendo em outra dimensão, aguardando o retorno da nova era. Alguns acreditam que ele se manifestou novamente, em outros sábios, em outros guias, como um espírito eterno que vela pela humanidade. E se você tivesse 969 anos, o que faria com esse tempo? Acumularia poder? Conquistaria fama? Ou cultivaria sabedoria? Matusalém atravessou quase um milênio, mas não é lembrado por seus feitos, e sim por sua permanência. Ele foi um marco no tempo, um lembrete vivo de que o relógio de Deus não falha. E hoje, ainda há tempo para você. Talvez pouco, mas suficiente. Talvez sua última chance.
Matusalém não foi apenas um homem velho, foi um marco, um sinal, um lembrete de que o tempo não é infinito. Você também tem um tempo, e como Matusalém, pode escolher usá-lo para construir ou destruir. Cada dia é uma chance de despertar, de voltar à origem e lembrar quem você é. O tempo é o maior dos mestres e o mais implacável dos juízes. Que a história de Matusalém seja mais do que uma curiosidade, seja um chamado para quem ainda está vivo e desperto.